Passamos à leitura da Palavra de Deus. Os irmãos abriram a palavra. Salmo 84. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele expressa uma forma como o povo judeu via o templo, a presença de Deus, o anelo, as viagens que eles faziam até chegar a Jerusalém, na certeza que Deus tinha se revelado ali no templo, era o lugar onde Deus falava. Então valia a pena tudo, todo esforço, toda viagem, valia a pena os preparativos, a viagem às vezes cansativa. Por quê? Porque eles tinham certeza, Deus escolheu Jerusalém, Deus escolheu o templo para se revelar. E o salmista, ele vai expressando essa visão ali do judeu, que um dia nos átrios do Senhor, um dia em Jerusalém, um dia no templo, era melhor do que 1000 em outro lugar. Então, aqui a gente vê esse amor a Deus, esse amor ao templo, esse amor à oração. Quando nós olhamos esse texto numa visão de Novo Testamento, nós entendemos que nós não precisamos mais ir a Jerusalém, nós chegamos a Cristo em todo e qualquer lugar, pela fé, por meio do arrependimento. Cristo, ele é muito mais do que o templo. Se o templo era importante, se o templo era desejável, se todo esforço ali valia a pena, tudo isso aplicado a Cristo, toda a nossa obediência, toda a nossa adoração, tudo que fizermos para estar perto dele, vale a pena. O salmista, ele diz, na linguagem do Antigo Testamento, quão amáveis são os teus tabernáculos, era o templo, Senhor dos exércitos. Sabemos que antes do templo também houve o tabernáculo no deserto, onde Deus também falava e se revelava ali no Santo dos Santos. Senhor dos exércitos, o Senhor que controla toda a natureza, todos os exércitos, toda a criação, ele estava lá, por isso que valia a pena. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E nessa expressão, Deus vivo, ele mostra que Deus é mais importante do que o templo. Era Deus que estaria lá. Claro que Deus estava no caminho, estava em todos os lugares, mas Deus ali estava se revelando. Então, era o Deus vivo. Nós devemos nos lembrar também que eles corriam risco, e nós também ainda hoje corremos, de confundir o templo com o próprio Deus vivo. Ainda hoje a gente corre esse risco, né, de confundir uma vida cheia de religião, cheia de regras, cheia de religiosidade, com o cristianismo verdadeiro. Eles corriam esse risco de valorizar
de valorizar o cerimonial do templo, a beleza do templo, as escalas do templo, dos sacerdotes, dos levitas, tudo isso era lindo, mas Deus vivo era que era mais importante. Da mesma forma hoje, Cristo, Deus, Pai, é mais importante do que todas as coisas, e nós não podemos confundir uma vida religiosa com o cristianismo verdadeiro. Nos versos 3 até o 7, ele vai mostrar aí a felicidade do salmista, a felicidade do israelita que cria no Senhor. Hoje também nós somos mais ainda bem-aventurados por causa de Cristo. Nós devemos ter essa alegria. E ele demonstra, nesses versos de 3 a 7, o desejo dele, o desejo por Deus, o desejo da viagem, o desejo de ir ao templo, que representa a comunhão com Cristo. Nós devemos desejar estar perto dele. Ele é o nosso maior anelo, Deus revelado em Cristo. A felicidade por tê-lo. Nós deveríamos lembrar disso. Eu tenho Cristo, eu tenho Deus, eu sou feliz. Eu tenho tudo. Esse sentimento de que um dia nos átrios dele vale mais do que 1000. É isso, ele é suficiente. Ele é tudo que eu preciso. Tua presença, aqui no verso 3, ele mostra: eu encontrei a tua presença, Senhor. De uma forma até um pouco humorada, ele usa o exemplo aqui da criação, né? O pardal e a andorinha, como se fosse uma espécie de ciúme daquelas aves que faziam ninho no templo. Então era como se ele dissesse: esses passarinhos fazem ninhos aqui no templo, eles são felizes, eu queria morar aqui no templo. É uma forma poética dele dizer: Senhor, eu estou sempre perto de ti, isso é a minha felicidade. A andorinha, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor. Eu encontrei, era um homem feliz. Nós devemos ter essa felicidade. Eu encontrei Jesus, eu encontrei os altares do Senhor. O que quero mais nessa vida? Sou feliz. Rei meu e Deus meu, o Deus vivo, é meu Deus. A felicidade, no verso 4, né? Bem-aventurados, mais do que felizes, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Verso 5, bem-aventurado, mais que feliz, é o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Em outras palavras, esse homem feliz que conhece o Senhor, a força dele vem da graça de Deus. Não é alguém cuja força está nele mesmo, mas é alguém que depende do poder de Deus. Isso também é maravilhoso. Nós dependemos de Deus toda hora, todo dia da nossa vida. Bem-aventurado também aqueles que se encontram os caminhos aplanados. Certamente é uma expressão que significa a peregrinação, é aquele que deseja ir a Jerusalém, é aquele que se planeja o ano inteiro, né? Eu amo a Deus, eu amo a Jerusalém. Bem-aventurado é aquele que passa o ano esperando aquele dia que chegaria ali em Sião. Se nós olharmos também, não é, para o Novo Testamento e para a Bíblia inteira, nós deveríamos ter esse desejo. Um dia chegaremos em Sião, um dia terminaremos a vida felizes. Chegaremos na Nova Jerusalém. Verso 6, essa pessoa feliz que conhece o Deus vivo, mesmo quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos a cobre a primeira chuva. Tão importante que saber que essas pessoas, estou espirrando um pouco, essas pessoas, esses viajantes aqui que iam para o templo, a ideia é que eles iam viajando, mas nem toda viagem era fácil, havia vales, ladeiras, talvez peso na viagem,
talvez crianças, e esses viajantes, eles estavam tão desejosos por Deus, pelo Deus vivo, que mesmo no vale árido, faz dele um manancial. Significa que mesmo na hora difícil da viagem, que eram os vales secos, áridos, porque Deus estava com eles, porque eles passavam talvez cantando ali os cânticos de romagem, então era como se ele dissesse: passa ligeiro aquela parte difícil da viagem. Aquele vale que seria tão difícil, mas porque Deus está do nosso lado, é diferente. O lugar árido, o vale árido, se torna um manancial. Não é assim na nossa vida, ainda hoje? Qual é a promessa de Deus? É o Deus que é presente nas tribulações. Nos desertos da nossa vida, Deus faz mananciais. Ainda é assim hoje, em Deus, em Cristo. Se nós pudéssemos falar um pouco, eu poderia perguntar a cada um dos irmãos, eu acredito que todos vocês têm essa experiência. Às vezes, as tribulações maiores, Deus nos dá grandes bênçãos, são os mananciais. Deus transforma as grandes tribulações em grandes experiências, em grande presença dEle, em algo que nos marca, em algo que a gente vê a fidelidade de Deus. Assim era o peregrino. Aquele que era bem-aventurado, ele era feliz, porque mesmo nos áridos, mesmo nos desertos da vida, havia manancial, havia água, havia presença de Deus. Eles vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quer dizer, eles não param no lugar difícil, eles vão indo, eles chegam em Sião. Eles chegam, porque Deus é quem os leva. Verso 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Eles tinham essa certeza que Deus ouvia a oração, e nós também temos. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus é o Deus que vê, Ele nos vê. Seus olhos estão sobre toda a terra, seus olhos estão sobre o justo. Ele conhece o nosso mais íntimo, a nossa real necessidade. Deus vê cada um de nós individualmente. Olha e vê. Contempla o nosso rosto, Ele contempla o nosso coração. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Verso 11, o Senhor é sol e escudo, uma comparação, não é? Deus, a sua luz, o seu brilho, a sua glória, o sol na criação, ele é muito importante, ele traz luz, ele traz energia, ele traz calor. A vida humana depende muito do sol, que Deus criou o sol, claro que é Deus, mas o sol representa, né? Se o sol que foi criado por Deus é tão importante, imagina o Criador do sol. O Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem ele sonega aos que andam retamente. Como é bom orar sabendo disso, que Deus não vai negar, Deus não sonega nenhum bem àqueles que andam retamente. Nós já oramos com essa certeza, se for para o meu bem, Deus vai me dar. Tenho certeza que Deus ouve, que Deus vê, que Deus sabe o que eu estou pensando, o que eu estou pedindo. E temos a certeza que Ele vai dar, se for para o nosso bem. Porque Ele nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus não tem prazer em negar, pelo contrário, Ele já nos abençoou. E o verso 12, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ainda no verso 11, que o Senhor não nega, né, nenhum bem, tem a ver com o sustento nosso, tem a ver com o pão de cada dia, e tem a ver com Romanos 8,32, quando diz que se Deus nos deu seu Filho, não vai dar as outras coisas de forma graciosa. Então, essa certeza que nós temos, Deus nos vê, Deus conhece, Ele fará, Ele é o Deus provedor, aquilo que for para o nosso bem,
Se for para a glória do nome dele, nós podemos ter certeza que ele fará. E ele ouvirá as nossas orações. Meus irmãos, Pastor Érico, tem mais algum pedido de oração? Não sei.